Então, vamos direto ao ponto. Eu falei que seria bem prático. A gente ia estudar alguns casos assim relacionados de fato ao cotidiano do técnico de alimentos. Vou começar a fazer isso nesse slide, tá? Então, qual a importância da atividade de água? Ela é muito mais útil, infinitamente. Ela é útil, na verdade, quando comparado com a umidade, para determinar a perecibilidade de um alimento. Você escuta falar alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, você pode ter certeza que boa parte dessa conversa vai passar pelo conceito de atividade de água. Então, como é importante para você entender bem isso aqui, tá? Não é à toa que eu tenho falado isso várias vezes. Galera, vamos lá. Um exemplo. Meu Deus, eu tô de saco cheio da minha cara aqui. Dá para tirar? Tirei. Nós temos dois alimentos aqui, pão e geleia. Acredite em mim, uma geleia. É a imagem mais bonitinha que eu achei na internet. E eu tenho valores aqui para umidade e atividade de água de cada um deles. Bom, a umidade do pão é cerca ali de uns 40%. Da geleia é muito variável também, né? Mas ela pode ser de 60% a 85% em média. Eu coloquei um valor intermediário aqui, 70%. Tá? Com certeza, ela é um alimento que tem mais água do que o pão. Um alimento com maior teor de umidade. Muito bem. Quando você olha para a atividade de água, você tem 0,96 para o pão e você tem 0,86 para a geleia. Nesse momento, talvez esses valores não façam tanto sentido para você. Professor, 0, tanto é uma coisa difícil de observar. Vamos pensar no seguinte aqui, gente. Olha, o valor de atividade de água, ele sempre vai variar de 0 até 1. O valor máximo de atividade de água é 1, que é esta situação aqui. Como que é possível ser 1? Olha, se a pressão de vapor da água, a maior situação, vamos dizer assim, a situação em que ela tem o maior valor, a pressão de vapor de água, é quando ela está pura. Tá? Ou seja, é o máximo de moléculas de água que conseguem escapar aqui. Quando você compara a pressão de vapor de um alimento, de qualquer alimento, ele sempre vai ser menor do que a pressão de vapor da água pura. Por quê? A gente tem que ir juntando todas as peças do que estamos falando aqui, né? Porque um alimento sempre tem um monte de coisa que vai fazer aquela propriedade chamada como tonoscopia, propriedades coligativas, que são, vou voltar lá atrás, que são substâncias, aqui ó, imagem bem feia, mas ela está bem didática. Substâncias dissolvidas que vão segurar a evaporação da molécula de água. Ó a outra imagem, ó, elas vão diminuir a evaporação das moléculas de água. Ou seja, se a molécula de água sai mais aqui no produto, a pressão de vapor é menor. Então você já vai guardar essa informação. A atividade de água é sempre maior ou igual a zero. Zero não tem, né? Porque um pouquinho de água sempre vai ter aqui. Mas nunca vai ser maior do que 1. A atividade de água 1 é na água pura, tá? Água pura, não vai ser água, tem que ser água pura. Então, olha só no pão. Está muito perto de 1. É um valor muito alto. E o da geleia, embora seja alto, não é tão alto assim. Tá? Confia em mim que essa diferença é bem considerável. Essa diferença de um para outro, gente, é bem considerável mesmo. Tá? Então aí vem minha pergunta. Eu vi que desconfigurou, gente, mas é para usar o Loom, eu preciso abrir o slide aqui na aba do computador, ele desconfigura tudo, mas tá bom, dá para enxergar. Quem é mais perecível? O que você me responderia? O alimento que tem maior umidade, nesse caso você ia dizer que é a geleia, ou o alimento que tem a maior atividade de água? Nesse caso, é o pão. Mais perecível é o pão, tá certo? Por quê? Eu tenho falado disso um monte aqui. É a atividade de água que vai determinar a perecibilidade de um alimento. E agora, se a gente comparasse o pão com a carne, o pão ainda é menos úmido, a umidade aqui tem um padrão semelhante, só que eles têm basicamente a mesma atividade de água, mais ou menos 0,96. Então eles são igualmente perecíveis, porque o que interessa é a atividade de água. Não é o teor de água total do alimento, que seria a umidade, mas sim a forma como ela está disponível para fazer reações.
Então, como que é possível que a gente tenha alimentos com teor de água tão diferente e ainda assim eles apresentem atividade de água semelhante? Por exemplo, o pão e a carne, né? Ou, por exemplo, se você comparar o pão com a geleia, o pão tem bem menos água em números absolutos, mas a quantidade de água que ele tem está bem mais disponível. Por isso que ele tem atividade de água maior. Bom, basicamente os fatores que controlam a atividade de água são colocados em 3 grupos, tá? A gente tem aqui o efeito coligativo, que seria a interação da água com solutos, são aqueles componentes não aquosos. O efeito da matriz, que seria a interação na superfície. Aqui é algo mais complexo. Matriz é algo, vamos dizer, maior do que o nível molecular, já mais complexo mesmo. Tá? Então, mas também é baseado na interação química. De qualquer forma, existe a interação da água com esse material aqui. E também a capilaridade. O capilaridade talvez seja o maior responsável pelo fato de água livre não ser sinônimo de atividade de água, tá? Porque em algumas situações a gente tem alimentos, vamos pensar na estrutura interna desse alimento, ele vai ter algumas estruturas muito fininhas, né, do formato de capilares mesmo, e ali a água, por uma questão física, não uma questão química de interação com outros solutos, tá? Mas por uma questão física, de espaço mesmo, ela não tem a mesma pressão de vapor que ela teria se ela tivesse, vamos dizer, aquele espaço para fazer toda aquela evaporação que a gente já viu nos slides anteriores, tá? Mas, gente, o que tem que ficar de informação é que a atividade de água não é a mesma coisa que água livre, e basicamente a informação, tá, o que explica isso daí, está relacionado com a capilaridade. O aprofundamento disso nem é assunto para ensino médio, tá bom? Por isso que eu nem vou ficar adentrando muito nesse detalhe aqui. Bom, aí a gente chega a algumas conclusões, né, a respeito de atividade de água. Então, vamos ler essas frases aqui e ver se elas fazem sentido. Olha, a atividade de água, então, é o parâmetro que determina a estabilidade do alimento. Estabilidade ou físico-química ou microbiológica. Mas ele não tem necessariamente relação direta com a quantidade total de água em um alimento. Isso ficou bem claro mesmo, quando a gente viu o exemplo do pão e da geleia. Umidades diferentes, né? E aquele que tinha mais água, tinha menos água livre. Olha eu usando o termo errado. Menos água disponível. Você pode falar o termo disponível que está tranquilo, tá? Então, aí a gente chega a essa segunda conclusão. Se um alimento tem elevada umidade, mas baixa atividade de água, então você lê isso aqui com bastante calma e volta naquele slide do pão e a geleia, tá? Se um alimento tem elevada umidade, mas baixa atividade de água, é o caso da geleia, significa que a água se encontra ligada fortemente a componentes não aquosos neste alimento. Então, gente, vamos voltar lá. Tá perto aqui, ó. Quem tem mais água, pão ou geleia? Eu vejo umidade. Tá aqui, geleia tem mais água. Quem é mais estável, pão ou geleia? Eu olho na atividade de água. Quem tiver atividade de água menor, tá? Então, a geleia, apesar de ter mais água, é mais estável. E aí, vamos a essa segunda conclusão, vamos extrapolar, né? Em qual das duas situações, em qual das duas matrizes, no pão ou na geleia, a água está ligada mais fortemente aos substratos? Aí você tem que pensar um pouquinho, né? Mas a resposta correta seria na geleia. Porque a geleia tem muita água, coisa que eu vejo pela umidade, mas essa água não está tão disponível, coisa que eu vejo pela atividade de água. Se tem muita água e ela não está disponível, quer dizer que ela está ligada fortemente a esses substratos. Isso daqui tem a ver com essa segunda afirmação. Leia com todo o tempo do mundo depois para fazer sentido. Terceira conclusão, ó, depende a atividade de água, né, depende do conteúdo de água, óbvio, né, que o teor de água vai determinar a atividade de água de maneira indireta, mas vai. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Da natureza e da concentração de solutos, então é diferente a gente dissolver sal, açúcar, proteína, tá? Isso daqui da estabilidade eu tenho falado em todos os slides, então nem preciso repetir. Nesse slide eu trouxe para vocês
os valores de atividade de água mínima para o crescimento de alguns grupos de micro-organismos. Peguei a tabela pronta, então o A está maiúsculo, que se bem que isso aqui é mera formalidade, não vai mudar nada, tá, gente? Tá? Só frescura, vamos falar a verdade. Abaixo de 0,6 praticamente não tem crescimento microbiano. Quem cresce ao redor dessa faixa são os fungos, cara. Fungo é menos exigente. Ele dá conta de crescer em ambientes mais extremos, né? Então, ali os fungos xerófilos e as leveduras osmofílicas. Osmo, lembrou osmose, né? São ambientes bem concentrados. Se tem alta concentração de soluto, lembra lá da tonoscopia? Quer dizer que a pressão de vapor vai ser menor. Quer dizer, então, que a atividade de água também vai ser menor. É pouca gente, pouco micro-organismo que consegue sobreviver ali, tá? E aí você vai subindo. As bactérias, gente, começam a aparecer lá só em atividade de água maior que 0,88. Normalmente nessa faixa bem estreita aqui, em que grande parte dos alimentos, ou alguma parte dos alimentos, não é a maioria, mas se situam aqui, certo? Então você tem essa tabela para consultas futuras, mas por hora gravem esse valor de 0,6 aqui. Eu vou destacar ele mais para frente de novo, já para ir adiantando que abaixo disso é difícil que alguém cresça, tá? Mesmo os fungos. E aí eu também tenho uma tabela para mostrar os valores de atividade de água média, né, dos alimentos. Lembrando que atividade de água igual a 1 só para água pura. Né? Então tem alguns que se aproximam bastante, de carne, pescados, leite, algumas frutas, hortaliças, elas chegam bem próximo do 1, então 0,98. Tá? Enquanto a gente vai baixando lá, alguns doces, chocolate, mel, macarrão, batata frita, leite desnatado, esses materiais aqui, leite em pó, perdão, desnatado. Esses materiais já têm uma atividade de água bem baixa, abaixo de 0,60. Então, normalmente, eles não vão ter desenvolvimento de micro-organismos. Vocês estão percebendo o que tem de comum aqui? Por exemplo, no mel, nos doces em geral, na maioria dos chocolates, a gente tem um alto teor de açúcar. Ou seja, a gente tem bastante soluto dissolvido. Tonoscopia, palavra-chave. Vai diminuir a pressão de vapor. A água evapora menos. Ou seja, a água está menos disponível também. Ou seja, mais uma vez, a última conclusão, a atividade de água é baixa. Se você pegar o leite em pó, não tem tanto açúcar, não tem tanto soluto dissolvido. Até tem bastante soluto, mas ele tem uma atividade de água baixa, simplesmente pelo fato de que ele quase não tem água. Ele passa por um processo de desidratação. Então, se você tem pouca água, óbvio que também vai ter atividade de água baixa. Tá? Geleias, aqui também a mesma coisa, produtos mais secos, né? A gente tem aqui, até ele fala de pescado muito salgado, é soluto, gente. Soluto dissolvido. Enfim, essa geleia não tem mais excesso, né? A gente tem atividade de água baixa aqui também. E aí vai subindo, você pode olhar com mais calma depois essa tabela. Gente, eu quero destacar alguns valores aqui de atividade de água. Na verdade, não só valores, como faixas, para que vocês fiquem bem atentos a isso. Eu tenho que puxar minha cara para cá para ver o tempo. Por exemplo, eu já comentei que atividades de água menor que 0,6, o crescimento microbiano praticamente não existe. Né? Então, isso daí é um dos valores mais importantes. Se você pegar de 0,4 a 0,8, as reações químicas e as enzimáticas, a reação enzimática também é uma reação química, tá? Só que eu estou dizendo que em 2 grupos, porque nem toda reação química é enzimática. Faça esse raciocínio aí. Dentro dessa faixa, a velocidade, quando você sai do 0,8 até o 0,4, você vai descendo aqui neste valor, o que acontece? Você vai aumentando a concentração, você aumenta a concentração do soluto, já que você tem menos água disponível e a quantidade de soluto é a mesma, você aumenta a concentração. Então as reações vão aumentando, tá certo? E aí quando a gente tem valores acima de 0,9 é muita água disponível, então a solução fica diluída. Isso é bom para o micro-organismo crescer, só que as reações químicas são mais lentas, porque a gente tem baixa concentração. Agora, pegando um valor bem extremo aqui de atividade de água menor que 0,3, a gente tem uma situação em que a água está praticamente indisponível.
para as reações químicas, enzimáticas e tal, e para o crescimento de micro-organismos. Mas é nessa região de atividade de água que a gente tem um pico de uma reação chamada rancidez oxidativa. Uma reação de oxidação que será estudada na Química de Alimentos 2, tá? Mas essa palavra rancidez não é tão estranha a vocês. Aquele gosto de ranço é algo que veio da degradação de um produto normalmente muito rico em gorduras, tipo a manteiga, carnes mais gordas. Eles podem desenvolver esse sabor ranço ou râncido, também já vi falar desse jeito, que é devido às reações de oxidação lipídicas. Isso aqui acontece por quê? Bom, se a atividade de água é baixa, quer dizer que pouca água disponível. Então, se você tem pouca água e o soluto continua constante, quer dizer que a concentração dos solutos aumentou. Se ele ficou mais concentrado, todos os solutos ficaram mais concentrados, quer dizer que então eles estão mais próximos uns dos outros. E, gente, para ter uma reação química, um tem que estar próximo do outro. Precisa haver o contato entre as moléculas. Então, a proximidade dos reagentes é o que vai dar o pico na velocidade da reação da rancidez. Conforme você vai aumentando essa atividade de água, eu estou partindo do 0,3, tá? Conforme você vai aumentando, você já vai diminuindo a velocidade. Por quê? O que você está fazendo? Estou aumentando a água disponível, não é água livre, é água disponível. Então, está ficando tudo mais diluído, ou seja, a proximidade dos reagentes já não é tão grande. A reação diminui um pouco. Agora, se você aumentar demais a velocidade, aliás, a atividade de água, a velocidade vai passar a aumentar. Isso aqui é uma confusão, viu? A velocidade vai aumentar por quê? Nessas condições de muito elevadas atividade de água, você vai ter bastante oxigênio dissolvido, e, gente, para ter uma reação de oxidação, eu te digo que tem que ter oxigênio. E também a disponibilidade de íons metálicos, disponibilidade é atividade, tá? Também passa a ser maior, e esses caras são os catalisadores dessa reação. Então isso aqui, mostrado em um gráfico, olha para esse primeiro gráfico aqui. Ele vai ter uma curva em que tem um pico lá atrás. Acho que tem um gráfico melhor aqui. Ó, oxidação de lipídios aqui. Pode ser o primeiro mesmo. Ele tem um pico lá no começo, embaixo das atividades de água, ele vai diminuindo, diminuindo, até que chega um ponto, se você aumentar demais, ele volta a crescer a taxa da reação. Então, a oxidação lipídica desses produtos, mas não é para qualquer produto, tá, gente? Isso aqui não vai acontecer numa farinha. Farinha não tem lipídio, ou não tem quantidades consideráveis. Então, você nem precisa se preocupar com isso, mas uma manteiga, uma carne, sim. Porque se estiver dentro dessas regiões em que a taxa de oxidação é muito grande, então seu produto não está estável. Aqui já está um pouco melhor, tá? Eu comentei um pouco mais detalhado da reação de oxidação, que ali eu chamei de rancidez oxidativa. A gente vai entender o porquê desses nomes já já. Mas aqui eu tenho gráficos para vários outros processos, né? Então, reação de escurecimento, também tem um pico ali numa atividade de água intermediária. A atividade enzimática, ela vai crescendo. Em algumas regiões ela cresce mais, em outras regiões ela cresce menos, tá? Mas ela tem, vamos dizer assim, uma tendência de sempre crescer, conforme aumenta a atividade de água. Crescimento de mofos, eles têm um valor mínimo, abaixo disso não tem. Aí assim, a gente poderia explicar. Óbvio que você sempre tem que ter em mente o tipo de produto que você está estudando, porque nem tudo vai se aplicar a todos os alimentos. Se a gente vai analisar aqui a taxa de degradação das vitaminas pela atividade de água, se for um alimento rico naquela vitamina, você tem que se preocupar. Se não for, deixa quieto, tá? Então aqui, de uma maneira genérica, né? Não está falando nem qual vitamina que é, óbvio que elas têm comportamentos diferentes, mas você pode ver que tem uma tendência de quanto maior for a atividade de água, mais alta vai ser a degradação das vitaminas. Aqui a atividade enzimática também eu já tinha colocado no anterior, né? E aqui a gente tem padrões aqui de... Isso também está relacionado com vitamina, só que ó, é o quanto sobra de ácido ascórbico, é a vitamina C, a fração remanescente por hora em determinadas atividades de água. Você pode olhar com mais cuidado esse gráfico depois. E aí a gente fica falando de estabilidade microbiológica, estabilidade físico-química, e não pode se esquecer da característica sensorial desse alimento. Porque a atividade de água também influencia na textura, e eu só citei isso lá atrás
Agora eu quero falar de uma maneira mais detalhada como seria essa influência. Tá? Então a gente tem aqui, no eixo X, a atividade de água de um determinado alimento. Lógico que isso aqui, gente, é bem genérico. Cada alimento vai ter uma curva característica. Tá? Mas o padrão de comportamento, ele pode ser generalizado de uma maneira didática. Tá? Então a gente divide esse gráfico em 3 regiões. A região 1 de baixa umidade, tá? Região 2, umidade intermediária, e região 3 de alta umidade. Perceba que existe uma relação entre umidade e atividade de água. Professor, mas você tinha falado que não. Eu disse que não necessariamente um alimento muito úmido, ou seja, aquele que tem muito teor de água, tem a água muito disponível. Isso é verdade, tá? É verdade que não existe. Deixa eu traduzir. Nem sempre que o alimento tem muita água, essa água está totalmente disponível. Guardem isso. Tá? Mas às vezes acontece de ter essa correspondência, muita água no total e muita água disponível também. Existe um gráfico, e eu não vou falar desse gráfico para vocês, mas ele tem basicamente essa cara aqui. Tá? Aliás, esse é um gráfico, é uma isoterma, tá? Em que ele vai relacionar a atividade de água e o conteúdo de água, ou seja, a umidade. Atividade de água com umidade. O nome desse gráfico é isoterma. E eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que aqui para o ensino médio não é necessário falar. Eu quero que vocês olhem para essas regiões e saibam. Né? Então, com pouca água, agora nem vou entrar no mérito se é umidade ou atividade de água, pouca água, o alimento vai ter uma textura mais seca, dura, ele vai ser mais quebradiço, vai ficar mais encolhido. Se eu for lá do outro lado, né? Muita água, ele vai ser úmido, macio, inchado, pegajoso. E tem uma região intermediária, que ele é seco, firme, flexível. Onde que é mais desejável? Cara, depende do seu alimento. Para alguns você quer que ele seja úmido, um recheio, por exemplo. Se eu estiver falando de uma batata palha, eu não quero que ele seja inchado, a batata, né? Ou seja, pegajosa. Eu quero que ela seja dura, seca e quebradiça. Então, não existe uma região certa e uma região errada. Depende do seu alimento. Cara, como essa resposta depende, ela é eficiente na área de alimentos. Por quê? Tem gosto para tudo. Né? Então, cada alimento vai ter a sua própria demanda, a sua exigência, e aí vai do químico de alimentos, do cientista de alimentos, definir qual é essa região interessante. Lembrando que isso é um parâmetro sensorial e a gente nunca pode se esquecer da estabilidade microbiológica e físico-química do alimento. E aí, gente, eu peguei esse gráfico, achei muito bonito, em que ele coloca todas essas modificações que eu citei anteriormente, e mais algumas, né, aqui dentro desse gráfico, e você pode analisar de uma maneira paralela tudo que acontece ao mesmo tempo. Você pode comparar aquelas curvas, né? E se tiver num gráfico separado, já fica um pouquinho mais difícil. Aqui é a mesma coisa, só que uma imagem diferente, e às vezes uma ou outra faz mais sentido para você. Então fica ao seu critério, beleza?